nós encontramos o local perfeito para nós. Adivinhe, o Paraguai. Eu sei. Você também tá fazendo a mesma cara que todo mundo fez pra gente. Mas, Helder, o Paraguai? Por que você vai sair de Belo Horizonte pra ir pra lá? Então, pessoal, a maioria das pessoas, elas tendem a conhecer muito parcialmente uma pequena fatia da realidade de algum lugar e toma uma parte pelo todo. Da mesma forma que Belo Horizonte, o Belvedere, não é a região do Vila da Serra, mas também Belo Horizonte, também não é a Praça da Rodoviária, também não é o Shopping Oiapoque, entendeu? As pessoas que conhecem o Paraguai, já tiveram a oportunidade de ir para lá, foram fazer o quê? Ir para aquele centrinho de compras, que é um bairro, que é um grande shopping a céu aberto, uma confusão aquilo lá em Cidade do Leste, do lado ali de Foz do Iguaçu. Só que as pessoas falam que conhecem o Paraguai, mas no máximo conhecem aquele pedacinho ali que é realmente uma confusão. Região de comércio, etc, aquela muvuca. Então as pessoas tomam a parte pelo todo. E há também uma questão já da nossa sociedade, uma herança cultural de menosprezar o Paraguai por causa da guerra que aconteceu há algumas centenas de anos atrás e que destruiu o país praticamente, tomou metade do território, etc. E desde aquela época o Paraguai é menosprezado. Só que, quase que com uma cultura mineira, é um país que vem comendo pelas beiradas. E em praticamente todas as coisas relevantes, ele é muito melhor do que o Brasil. Eu creio que no que o Paraguai dá de 10-0 no Brasil, é na questão econômica. Por exemplo, muitos brasileiros vão para o Paraguai para trabalhar. A pessoa, às vezes, tem um emprego simples aqui no Brasil, tira um salário mínimo, tira lá seus R$1.500, que com todos os descontos vai cair quase para 1.000. No Paraguai, o salário mínimo de lá fixado só que com uma renda média mais alta, um salário mínimo mais alto, não condiz com um custo de vida mais alto. Geralmente os locais com altos salários também têm um alto custo de vida. E lá, ao contrário do Brasil, isso é o inverso. Tem um salário médio na região mais alto e um custo de vida mais baixo. Só que eu não vou lá para trabalhar na Nicei, em Cidade do Leste, com vendas. Não vou lá para isso. Lá, para vocês terem uma ideia, a tributação de lá é maravilhosa. Não tem essa miríade de impostos que tem no Brasil, que seja o federal, imposto de renda, pessoa jurídica, pessoa física, imposto de importação, exportação, IPI, PIS, COFINS, ICMS absurdo, IPTU, IPVA, ISS. Tipo assim, é uma maluquice o Brasil. Alíquotas absurdas. E a cada dia que passa, mais tributos são criados, mais impostos são criados, as alíquotas são majoradas. Ninguém nunca achou que ia ter imposto na Shein, coisas importadas. Hoje está quase proibitivo comprar qualquer coisa importada. Agora saiu a notícia essa semana de vai ter imposto agora mais sobre refrigerante, vão criar um tributo em cima sobre veículos. Já não bastasse metade do carro que você compra ser impostos e pagar 4% aqui em Minas, por exemplo, de impostos sobre o valor cheio do carro, que metade já foi imposto, entendeu? Então, assim, como é que funciona lá? Basicamente, só existe um imposto. Para as pessoas comuns, basicamente só existe um imposto, o IVA. Enquanto o daqui do Brasil, que eu vou implementar, vai ser para lá de 30%, lá é 10%. E é basicamente só esse. Esqueça todo o resto. É basicamente um IVA, que é basicamente quase que um ICMS nosso, Imposto sobre o Consumo, de míseros 10%.
E isso torna o país muito mais barato para se viver. Há muito menos regulação, há muito menos amarras para as pessoas trabalharem, empreenderem. Não tem, por exemplo, enquanto no Brasil, a questão de importações é muito restrita, torna tudo muito caro. O iPhone chega com o dobro, mais que o dobro do preço do que é em dólar. Lá não. Lá é possível, inclusive, comprar carros usados. O pessoal lá importa carros usados dos Estados Unidos, bem barato. Importa carros usados do Japão. Há muito mais marcas, há muito mais concorrência, há bem menos impostos. E tudo isso torna um país muito mais barato. Para vocês terem uma ideia. Eu tinha um Cruze, um Chevrolet Cruze, o valor de tabela dele em torno de 60 mil reais. O mesmo carro lá, na verdade o mesmo carro não, porque a versão de topo do Brasil é quase que intermediária se você olhar mundialmente. Enquanto aqui é 1.8 Flex, lá por exemplo tem o Cruze, mesmo ano, só que 2.0 turbo diesel com muito mais opcionais. Teto solar e o caramba. Acredite se quiser, enquanto o carro aqui no Brasil você adquire por 60 mil reais, lá o mesmo carro em torno de 6.500 dólares, em torno de 30 mil reais. Ou seja, você adquire um mesmo bem pela metade do preço. E nesse caso, eu estou falando de um bem melhor do que eu tinha aqui no Brasil. Fora a questão de PVA, impostos, etc. E fica ainda melhor. Essa regra de 10% que eu falei com vocês é a regra. Mas existem algumas exceções. Vou te contar algumas. A que eu acho mais interessante é que os itens de cesta básica, eles não têm uma alíquota de 10%. É a metade, apenas 5%. A ideia é tornar ainda mais acessíveis esses itens de primeira necessidade. Outros dois exemplos que eu acho muito importantes, especialmente para quem tem filhos, é saúde e educação. Sabe qual que é a alíquota do IVA para saúde e educação? Adivinha? 0%. 0%. Eu te digo que, considerando a nossa realidade de que aqui, numa escolinha de bairro, inicialmente aí uma criança de 6, 7 anos vai ter um custo aí de no mínimo 700, 800 reais uma escolinha. Se eu quiser despender o mesmo valor que eu pagaria aqui no Brasil, poxa, vai ser as melhores escolas da cidade, se não a melhor. Você tá me entendendo? Então, assim, é algo que pra gente é muito importante. Mas se você não tem filhos, isso talvez não seja relevante para você, não tem problema. Sabe por quê? Por exemplo, faculdades de lá, o pessoal vai para o Paraguai fazer faculdade de medicina, por exemplo. Enquanto aqui vai ser lá na casa dos 10 mil reais fácil, uma mensalidade, no Paraguai é possível, se o seu filho quiser chegar um momento, eu quero cursar medicina, cara, é muito mais palpável e realizável isso acontecer. E a questão do Mercosul tem algumas facilitações no que diz respeito à validação de diploma. Outra coisa muito importante, muito interessante, é que, sabe qual que é a alíquota também da saúde? 0%. Fala pessoal, só fazendo um adendo a esse vídeo, tá? Eu fiz algumas pesquisas e na verdade essa ideia de IVA para a saúde é ser 0%, pelo que eu consegui pesquisar até o momento, é uma meia verdade, tá bom? Existe um caso de exoneração para entidades sem fins lucrativos que se dediquem à assistência médica. Então, pelo que deu a entender, é o caso de uma Santa Casa, por exemplo, ou de algum hospital filantrópico que não tenha fins lucrativos, eles não vão cobrar o IVA, tudo bem? Então é algo que vai fazer ficar mais barato esse serviço de saúde. Porém, se for uma entidade com fins lucrativos, por exemplo, um Mater Dei, algo parecido, algo equivalente aqui, aí sim,
eles não se enquadram numa entidade sem fins lucrativos, então provavelmente eles não são exonerados do pagamento de IVA. Uma outra coisa que eu percebi é que existe um crédito de IVA para saúde pessoal. Então, por exemplo, talvez seja algo parecido com o que acontece no imposto de renda, que você demonstra seus gastos com saúde e aí você deduz de algum outro imposto que você, em tese, teria que pagar. Então, enfim, pode ser que você pague pouco imposto relativo à saúde ou quase nenhum, dependendo se você se enquadrar também nessa dedução do IVA crédito. Mas, quanto a medicamentos, eu percebi que existe sim uma alíquota mais baixa para importação de medicamentos, tá? Mas eu não consegui achar especificamente a norma mais nova quanto a isso, então eu não vou colocar aqui. Tudo que eu falei nesse vídeo até o momento tem os links com as fontes na descrição, tá bom? Se a saúde é realmente 0% mesmo, eu não consegui achar. Então, se tiver algum paraguaio que puder nos auxiliar a entender exatamente quais são as alíquotas, quais que são as hipóteses, tá bom? Vai ser muito útil pra gente, tá? Porque eu não quero que passar nenhuma informação errada, eu não quero falar, é 0% na saúde para vender consultoria, para vender documentação no Paraguai para vocês, assessoria, enfim, meu intuito agora não é esse, tá bom? E vamos voltar pro vídeo? Que a gente fez algumas cotações, lá também tem Unimed, etc. A gente tem Unimed aqui, vamos ter um gasto fixo aí de no mínimo R$1.000, na prática vai ser em quase R$1.500, fácil, muito fácil. E lá no Paraguai, e assim, você já tem acesso a bons hospitais, etc., com um plano familiar que vai ser em torno de R$300, R$350. Você pode querer ter um mais caro, mas isso fica a seu critério. Então, ao contrário daqui do Brasil, que você pode até ter um plano bem baratinho, que vai ser só enfermaria, que vai ser só vai ser só a rede própria do seu plano de saúde, etc. Vai ser um valor bem mais elevado se você quiser ter aqui, porque você não pode contar com o SUS, entendeu? No máximo para uma emergência, um SAMU, esse tipo de coisa, aí beleza. Você utiliza o SUS para essas coisas, para emergências no geral. Mas eu poder derrubar assim, no mínimo pela metade, meu custo com plano de saúde, analisem que você vai juntando as coisas, cara. E eu digo para vocês que na prática, claro que a gente ainda não está lá, mas a gente fez cotações e a gente fez pesquisas muito robustas. Eu te diria que, se você tem uma renda remota, você tem um MEI no Brasil, você tem uma microempresa no Brasil, você presta serviço, você é editor de vídeo, qualquer coisa que o seu trabalho se dá única e exclusivamente pela internet, cara, se você for para lá, das duas uma, ou você vai poder economizar metade do dinheiro que você recebe, ou você vai poder ter o dobro da qualidade de vida. Fácil. Ou você pode aumentar a sua qualidade de vida e ainda sobrar dinheiro. O que você prefere? As pessoas vão para o Paraguai, e eu não sabia disso, eu fiquei sabendo quando eu passei a estudar. As pessoas vão para lá para, às vezes, trocar de pneu, trocar os pneus do carro. Só que sabe o que o Brasil faz? Se você volta da Ponte da Amizade com o seu veículo e os guardinhas, né, que os fiscais da nossa tirania, acharem que o seu pneu está muito novo, que acharem ou duvidarem que você comprou eles no Paraguai, sabe o que eles vão fazer com você? Eles vão botar o seu carro, vão parar o seu carro, vão mandar você deixar seu carro no tijolo, voltar para o Paraguai e colocar pneus os mais velhos possíveis, porque eles querem certificar de que você comprou o pneu pelo triplo, quádruplo do preço no Brasil. É isso que acontece. Então, assim, o Brasil é um país muito grande. E as pessoas, no geral, não percebem que nós vivemos numa grande fazendinha, com um bando de gado. Bando de gado que todo dia o pessoal tira uma fatia, tira um pedaço. Entendeu? Então, assim,
Quanto mais nós estudamos outras culturas, outros países, nós vamos nos indignando com as coisas que acontecem aqui. Então, assim, se eu posso deixar de pagar 60% de tributação sobre consumo, por exemplo, para pagar 10%, a minha qualidade de vida naturalmente vai ser muito melhor, correto? Mas eu não vou me restringir só a fatores financeiros, tá? Como eu disse para vocês, a parte cultural de lá também nos chamou muita atenção, nos agradou bastante. Eu e minha esposa somos católicos e 90% dos paraguaios também são. Tem uma cultura bem menos progressista, uma cultura bem menos cheia de ideologias e de endeusamento de políticos. Muito pelo contrário. As pessoas de lá têm muito mais liberdade. Por exemplo, nós temos um conhecido da família da minha esposa, tiveram um filho um pouco mais velho do que a minha. A criança chegou aos 6 meses, foram ao posto, né, fazer aquilo lá, com a carteirinha, né, e deram todas aquelas picadinhas que estava lá prescrito. Porém, aqui em Minas, não sei se em outros estados também tem, a obrigatoriedade daquela picadinha, daquela coisa lá que aconteceu lá em 2020. Vocês estão lembrados? Aquilo lá que a gente precisou de colocar aquelas coisas no rosto, etc. Desse negócio aí. E aí, eles se negaram. Porque já é algo que está sendo proibido em outros países, de eficácia super duvidosa, de efeitos colaterais e coisas que agora que estão estudando e já tem contraindicações sobre isso, mas aqui no Brasil não, é obrigatório. O pessoal quer ganhar dinheiro em cima, né? É dinheiro fácil, comprar e vender essas coisas. Eles falam, não, isso daí não. Pode dessas outras aí, mas essa daí a gente prefere não dar. O que aconteceu? O pessoal do posto de saúde, fez um estardalhaço, foi uma confusão. Chamaram o conselho tutelar, etc. Bateu na porta. Foi um barraco, foi uma coisa horrorosa. Então, assim, há um nível de intervenção nas famílias, das pessoas, extremamente elevado, um autoritarismo muito grande. A gente não quer que haja esse tipo de intervenção. E lá é um local que dá essa liberdade. E aí, quanto mais a gente pesquisa, quanto mais a gente procurou entender, quanto mais nós estudamos, mais nós nos apaixonamos por lá. E nós vimos que era o local perfeito pra gente. Em resumo, o Paraguai é perfeito para nós por quais motivos? Olha, são inúmeros. Resumindo, proximidade com o Brasil, eu não preciso perder contato com parentes, etc. Segundo, um local muito bem administrado por mais de 70 anos, em crescimento constante, questões financeiras, impostos muito baixos, bem menos do que no Brasil. Eu, com o mesmo trabalho, o mesmo tempo de vida gasto para ganhar dinheiro, eu consigo lá ter o dobro em qualidade de vida. Outra coisa, previsibilidade. Aqui a gente tem, por exemplo, para reajustar um aluguel, é um horror. Você tem lá o IGPM ou o INCC e todo mês uma paulada. Todo ano uma paulada, todo ano muda. Lá não. A gente fez uma consultoria e a gente verificou. Não tem esses índices de reajuste. Assim, é algo que a gente não está acostumado, entendeu? Além disso, a segurança de lá o pouco de problemas relacionados a seguranças que existem são justamente onde? Na fronteira com o Brasil, lá no Mato Grosso do Sul. Esse é o problema de segurança lá no Paraguai. Está concentrado na fronteira com o Brasil. Isso lá entre as pessoas que levam muamba de um lado para o outro. Há uma outra questão. Os cidadãos, eles são livres. Por exemplo, uma outra coisa que denota isso é a liberdade que os cidadãos têm de terem armas em casa. Isso faz com que, ao contrário daqui,
você pelo menos em casa, ou melhor, no mínimo em casa, se sinta seguro. E aqui a gente não tem essa segurança. A gente vive enclausurado, a gente vive em gaiolas. Outra coisa é que as leis de lá são duríssimas em relação à criminalidade. Eu já avaliei, eu já verifiquei. As leis de lá, o processo penal de lá é muito mais duro do que aqui. Não é leniente, igual aqui no Brasil, que fomenta os maus elementos a fazerem o que quiserem fazer sem nenhum tipo de risco de terem alguma contrapartida negativa das ações deles. E o principal, a cultura. Lá é um país 90% católico, igual nós somos. Um país com uma cultura muito mais familiar, em que essas ideologias, progressismos que estão na modinha, isso lá não entra. Há uma barreira ainda muito grande. Não diria que intransponível, mas eu digo que pelo menos na nossa geração é algo muito difícil de mudar. E nesse tipo de ambiente que nós queremos construir a nossa família. Então percebam que a escolha do Paraguai, na verdade, foi uma decisão muito fácil. É um país maravilhoso e por isso que nós vamos para lá. Mas então, para qual cidade nós vamos nos mudar? Aí é outra história. Vai ter que ficar para um próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção e eu convido a todos vocês a nos acompanharem na nossa contagem regressiva para a mudança para esse lindo e incrível país que nós chamaremos de lar. Está precisando de fazer para tirar a documentação de outro país.